ciclo de vendas alongado. Exatamente. Cai o lead, conversa se estende e o que era para talvez ser vendido em 2, 3, uma semana, né? 2, 3 dias, uma semana, aquilo se leva quase uma gestação, 9 meses. Aliás, a gente estava vendo esses dias, né? Tinha um cliente falando que teve uma venda que chegou a levar 9 meses. E né? tá tudo bem. E tá tudo bem. Desde que seja da tua operação. Exatamente. Mas não era. era. E o que acontece, né, Dani? Sem um processo claro, os ciclos de venda se prolongam, pois os vendedores não sabem quais são as melhores práticas para executar dentro daquele processo. Quem fala muito isso, quem traz muito esse contexto é o Mark Roberge. Ele é autor do livro The Sales Acceleration Formula, e dentro desse livro ele conta como que ele fez para a HubSpot sair do zero a 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, em vendas em receita recorrente com a HubSpot. Então ele foi funcionário número 4 da HubSpot. E como que ele fez tudo isso acontecer lá dentro. E cara, uma das coisas que ele fala é que sem o processo de vendas a gente vai alongar o nosso ciclo de vendas. A gente vai alongar, vai ficar comprido, o cara vai entrar, eu não tenho clareza de qual que vai ser o primeiro contato, eu não tenho clareza de qual que é a primeira abordagem, eu não tenho clareza de como que eu levo o cara de um estágio para o outro, então eu faço tudo isso freestyle, eu faço tudo isso de um jeito para de um jeito para outro, eu não sei quando que eu vou apertar esse cara, eu não sei nem quando eu descarto esse cliente. Então o que acontece? Se eu não sei o que fazer, se eu não tenho clareza disso, o cliente vai ficando lá e não compra. Aí aquele CRM de venda cheio de lead, cheio de proposta, cheio de follow para dar, mas o que eu faço com esse cara, né? Exatamente. O que eu faço com esse cara? E é muito legal porque, falando em vendas consultivas, em vendas de alto valor ou o high ticket, a gente fala muito disso, né? Nesse processo, nessa etapa, a gente precisa fazer com que ele tome a decisão, porque é uma dor que ele tem. A gente traz consciência e ele diminui esse tempo, né? Ele não pode alongar. O objetivo é que ele, num curto espaço de tempo, ele entenda que tem aquele problema e vá para a decisão de compra, porque tem uma solução que vai resolver o problema que ele tem. Então, ciclo de venda alongado, se você olha para a tua operação, né, e o processo se estende demais, cara, provavelmente você não tem um processo organizado, você tá cada um fazendo de um jeito e aliás, pode olhar para cada um dos seus vendedores, cada um tem um processo, aliás, tem um ciclo de vendas diferente um do outro, né? Tá aí também, Sim. Que a gente fala ali um pouquinho de previsibilidade, o ciclo de venda alongado, um ciclo de venda inconstante, é falta de previsibilidade. Se você não tem um padrão, né, do seu ciclo de vendas, tem alguma coisa desajustada. E cara, o Jeb Blunt, ele traz alguns conceitos que ele fala que uma das maiores dores é essa inconsistência. Sem um processo, cada vendedor pode abordar as vendas de uma maneira diferente, levando a resultados inconsistentes. Por que inconsistente? Porque cada um faz de um jeito. Se eu não tenho padrão, eu não tenho consistência. Se eu não tenho padrão, eu não tenho uma previsibilidade. Volta lá no outro setor. E o que acontece com tudo isso? Eu demoro mais para ter o resultado. O meu ciclo de vendas fica muito maior. Muito maior, o custo de aquisição de cliente alto, grandes custos com operação comercial, né? Falta de conexão com o marketing. Gera uma bagunça geral, né? Sim, exatamente. Então, o segundo problema que você vai ter na sua operação é ter um ciclo de vendas muito maior do que ele deveria ser, caso você tenha um processo estruturado, sabendo o que fazer em cada etapa, sabendo quando apertar o cliente, sabendo quando descartar o cliente, sabendo quando dar ultimato, porque uma das coisas que mais funciona, anota aí, é quando o cliente não está respondendo, é ter uma mensagem padrão desenhada para descarte do cliente, onde você dá com o pé na porta. Eu já entendi que não é prioridade para você resolver o problema XYZ. Quando isso se tornar prioridade e você quiser aumentar a tua receita, me manda mensagem que eu te ajudo. O cara, não é assim, peraí, deixa eu te responder. Isso é ter clareza que se o cara tá 1 semana, 2 semanas sem responder, ou você fez 4 ou 5 etapas com ele e não te respondeu mais, 4 ou 5 atividades da cadência, eu tenho que ter a mensagem de descarte, a mensagem de pé na porta, porque esse cara não vai me responder. Entre eu mandar uma mensagem de pé na porta e correr o risco dele não continuar me respondendo, qual que é a diferença? Você já não ia me responder? Eu lembro de um caso de uma instalação de pré-vendas que eu fiz para uma SaaS, uma empresa de tecnologia, de comércio exterior. Ela é uma empresa jovem, aqui do sul do estado de Santa Catarina.
E eles estavam implantando todo o processo de pré-vendas, e aí tinha uma vendedora que estava sendo alocada para pré-venda. E a gente desenhou todo o roteiro e tal. E durante a sprint, né, de validação do script, aconteceu isso. Ela estava com um lead na mão, só que como era uma empresa jovem, já existia outros players no mercado. E eles começaram a prospectar players que estavam dentro do perfil ideal de cliente deles. E eles sabiam que tinha alguns players que eles iam validar aquilo se valia a pena o custo de sair de uma plataforma e ir para uma nova. E eu escutei essa ligação, e ela, no final da ligação, o cara estava sendo quase que grosseiro com ela, e ela entendeu e deu esse movimento pé na porta. Ela falou exatamente assim: eu sei que você tem já isso aí funcionando, eu tô aqui para te mostrar o que essa empresa pode fazer pela tua empresa, e tá tudo bem. Tu tem o meu contato, e no dia que você quiser ter um resultado com uma empresa X, que era uma empresa concorrente desse cara, você pode vir falar comigo. Cara, ele fala assim: não, vocês atendem fulano? Agora eu quero escutar. E mudou, e cara, foi muito louco. Foi pro agendamento e converteu. Sim. Só pelo posicionamento correto que teve o pré-vendas. Pré-vendas, eu não falei nem do vendedor. E depois virou venda. Mas só por conta desse entendimento de, cara, eu preciso encerrar isso aqui. Eu não vou alongar esse contato na minha pipeline. Timeline. Não vou alongar essa conversa com esse possível lead. Cara, ele encerra aqui ou ele fica para uma atividade futura. Resumo da história. Esse comportamento dela fez virar uma venda. Sim, a gente tem que saber a hora de descartar o cliente, tem que saber, e tem que ter no nosso processo a mensagem pé na porta. Uhum. Porque quando a gente começa a entender, e eu vou falar muito sobre isso no futuro e logo, que a venda, ela é como um truque de mágica e eu preciso me adaptar a todos os tipos de cliente, existem algumas adaptações. Vão ter clientes que precisam da mensagem pé na porta para responder. E eu preciso ter esse truque dentro da minha manga. E ela é uma intenção, né? Ela é intencional. Ela é intencional. Uhum. Ela vai no momento certo, ela tem o porquê acontecer naquele momento. Por quê? Porque tu tem um objetivo com aquela ação. Exatamente.